Vocês têm um ministério voltado para isso específico ou vocês trabalham ali no geral e dão ênfase ao casamento? Hoje nós fazemos parte da Missão Cristã no Amazonas, a igreja que fica ali na Monte Castelo, 445, né? Certo. E hoje nós lideramos o Ministério de Casais dentro da igreja, né? E nós trabalhamos tanto com os casais dentro da igreja, como também amigos, outras pessoas de fora que nos conhecem, sabem, conhecem a nossa história, né? E nos procuram para aconselhamento, né? Para um direcionamento. E como eu lhe falei, nem sempre é fácil, nem sempre é 100%, né? Mas a gente tenta, dentro da palavra, né? Com as nossas orações, com aquilo que a gente já viveu, com a nossa experiência, salvar esse casamento. Porque hoje brigou, houve uma situação, separa, né? Vai ser feliz, você merece ser feliz. E a primeira coisa que as mulheres chegam para mim, não, eu mereço ser feliz, pastor. Eu falei, sim, merece. Você merece ser muito feliz com o seu esposo, né? Isso aí precisa ser consertado, precisa ser arrumado, e só o Senhor tem o poder para mudar toda essa situação, né? A Bíblia, ela está recheada de conselhos, né? A dificuldade maior realmente é seguir, né, esses conselhos. O nosso grande desafio realmente é isso. Então a gente tem um remédio que ele é maravilhoso, que é essa carta de amor que Deus deixou para nós, mas nós temos uma grande dificuldade. A gente não conhece, ou quando conhece, aplica de maneira errada. Então tomar um remédio em dose exagerada ou subestimar ela, não vai fazer efeito do mesmo modo. Sim. Assim é a palavra de Deus. Então ela vem, você faz esse tratamento realmente com a palavra, colocar Deus no centro da sua vida, do seu casamento, é fundamental para que eu tenha um casamento com sucesso? É tudo. Se não tiver Deus, eu tenho grandes amigas que são psicólogas e eu sempre falo, né, a gente conversando, e elas mesmas, algumas são cristãs e sempre compartilham comigo, realmente, se não tiver Deus, nada vai dar certo. Se o Senhor for a base, né, as possibilidades são todas, né, mas existe A gente sempre vai falar que teorias muitas pessoas têm. Mas eu quero ver colocar a mão na massa e começar a fazer. É como melhorar um casamento. É parar de rotular o seu casamento. Eu tenho um casamento problemático, eu tenho um casamento ruim. É o primeiro passo de você fazer uma metanoia, uma mudança de pensamento. E ele começar a dizer... se ele quer melhorar, trazer esse casamento do ruim para o bom. E qual é o primeiro passo? Já chega no momento de rotular e de começar a mudar? Ou de dizer para o marido ou para a esposa, eu tenho uma mulher assim, assada, cozida, toda destruída, eu tenho um marido que é isso. E a gente tirar isso e colocar ele... como uma forma, eu já sei como eu tenho e agora eu quero melhorar. Você começa a partir desse princípio de mudar a denominação. Meu marido é cachaceiro, é prostituto, é isso. Bom, isso a gente já sabe. E agora, qual marido que você quer? Como é que você começa a fazer esse esboço para que você possa consertar um casamento? Bom, eu primeiramente começo falando de Jesus, né? Se a pessoa, se ela já conhece Jesus, então eu vou me aprofundar, vou buscar me aprofundar e então vamos, já que você já conhece o caminho, a verdade e a vida, então vamos nos aprofundar nesse caminho. Se não conhece, eu vou entrando devagar e vou mostrando, né, o caminho dessa verdade, o que precisa ser mudado, porque geralmente, pastor, a gente sempre quer mudar o outro, né? O outro quer isso, o outro quer aquilo, e quando nós começamos a mudar a nós, toda circunstância ao nosso redor muda, toda situação ao nosso redor muda. O Senhor, ele começa trabalhando primeiro em nós, né? Ele cuida, ele sara, ele transforma primeiro a nós mesmos. Depois ele vai nos usar como instrumento para o outro. Então, o primeiro esboço, o primeiro ponto é Jesus.
Jesus na frente de qualquer aconselhamento, de qualquer direção, com calma, com muito cuidado, porque quem está separando, quem está passando por uma crise, muitas vezes, ele não quer falar de Jesus. Ele quer resolver aquela situação. O que você acha, né? Qual o conselho que você me dá? Você já passou por isso? Como você passou por isso? Como você conseguiu suportar isso? E eu costumo também falar sobre a mulher de Provérbios 31, que a palavra diz que ela se veste de coragem e força e olha para o futuro com alegria. Ela ri do futuro. Então, eu sempre procuro falar isso para as mulheres. Olha, vista-se de coragem, vista-se de força e olhe para o futuro com esperança. Porque o Senhor, Ele pode mudar toda essa situação. Basta apenas o seu posicionamento, que não é fácil para as mulheres, principalmente hoje, como eu falei agora há pouco. É sempre não deu certo, ele fez isso, fez aquilo, separa. Não é bem assim. O Senhor nos chamou para sermos auxiliadoras. Né? E uma boa auxiliadora, ela vai buscar uma resolução, ela vai buscar uma solução, não um fim para aquilo, fim para a situação, mas para mudar aquelas circunstâncias, para que o casamento venha a ser restaurado, venha a ser mudado. Então, quando eu encontro uma mulher que acredita, que confia no Senhor, é mais fácil. Quando não, é mais difícil, porém não é impossível. Né? Porque já acompanhamos casais que não eram crentes, não eram cristãos e hoje estão dentro de uma igreja, estão congregando, estão bem, muita coisa mudou, né? O casamento está sendo com o tempo restaurado, porque como o pastor Alexandre falou, nosso processo foi longo. E continua, o processo ele é contínuo, né? Nós só seremos perfeitos e toda essa obra só vai acabar quando o nosso Jesus vier. Né? Então, há uma luta muito grande para trabalhar com esses casais, com essas mulheres, com esses homens dentro da palavra, porque, como eu falei, eles querem logo separar, eles querem logo resolver. E o processo da cura, ele é um processo longo. O processo da restauração, da restituição, muitas vezes é longo. Em algumas não, é rápido. Mas existem coisas que precisam ser curadas, feridas saradas. Porque senão lá na frente elas vão estourar novamente. Eu sei porque eu vivi isso durante muitos anos. Né? Não foi fácil perdoar. Não foi fácil esquecer. Né? A gente não tem um negócio que a gente pode... não tem uma doença da amnésia que a gente pode simplesmente esquecer. Não. Vez em quando aparecem alguns... Sabe? Uma janela, que a gente chama na psicologia de janela killer, né? Ah, sim, sim. Então, você tem que imediatamente nesse momento, opa, isso aqui não, né? Isso aqui não. Então, eu vou mudar a mente, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou pedir misericórdia para que as situações não se repitam. Então, primeiramente, Jesus. A palavra de Deus e oração, ela é o caminho, né? Esse relacionamento, a maior dificuldade realmente entre os casais é a comunicação, apesar de a gente viver em um mundo onde a gente diz que tem muita comunicação, mas isso é um entrave, é uma barreira, encarar os fatos e poder olhar no olho e conversar? Continua. Né? A falta de comunicação. Ou a falta de comunicação, ou uma comunicação que ninguém consegue se entender. Né? Existe isso. Eu e o Alexandre, nós somos assim bem diferentes. O Alexandre ele é muito calado, ele é muito na dele. Eu sou aquela que fala um pouco mais, eu sou romântica, eu sou... sabe? Tô ali falando com aqui, eu chego aqui, eu já tô falando com outro para ali, ele é muito na dele. Então, houve, durante longos anos, essa situação, assim, de incompatibilidade para conversa. Inclusive, até hoje, às vezes, eu tô conversando com ele, aí eu tô falando, ele tá, Aí eu, pô, não é um diálogo isso aqui, dá licença. Dá licença, depois a gente fala. Então, essa dificuldade, ela existe ainda, né? A outra nossa maior dificuldade hoje, que eu acho, para os casais, é a questão financeira também, né? Que nós passamos bastante perrengues com isso, porque eu sempre já fui aquela que gastei muito, né? Aquela que comprava e deixava todo mundo no vermelho, né? Isso não foi fácil também, tratar, restaurar, mudar, né? Até hoje eu também continuo tendo vontade de comprar, só que hoje já tem um controle, já tem uma outra, né? Um outro pensamento, uma outra visão. Mas essa falta de comunicação ela é bem difícil e causa muita... Inclusive, os últimos casais desse tempo é isso.
É a falta de comunicação entre eles. Em Provérbios 17, 22, ele vai dizer que o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo com todo o vigor. Tem um outro que ela vai dizer que o sorriso formoseia o rosto, né? Então, essa recomendação, quando você trata de um casal, de um casamento, e essas pessoas começam a sorrir, você vai dizer assim, já tem vida aí. É igual quando você planta uma semente e essa semente começa a brotar e diz, olha, tá nascendo, tem vida aqui, né, nesse lugar. É um dos primeiros sinais. Os primeiros sinais de que essa pessoa eles estão conseguindo viver um novo tempo quando eles começam a sorrir? Tem Sim, esse parâmetro? Eu procuro não usar muito esse parâmetro, né? O parâmetro que eu já uso é a partir do momento que eles começam a conversar mais, né? Porque eles sempre chegam assim, os dois falam em cima um do outro, então ninguém se escuta, primeiro, né? Ninguém se ouve. Então, a partir do momento que eles param, que a gente começa a parar, pera lá, vamos primeiro ouvir ele, depois nós vamos ouvir ela. Ou então o Alexandre vai ouvir ele e eu vou ouvir ela. Para depois a gente juntar ali e tentar, né, passar para eles, para que eles entendam que eles precisam se ouvir. Então, a partir do momento que eles começam a se ouvir, que ele se cala para ouvir ela e vice-versa, eu começo a perceber que ali, opa, né, começou aqui. Temos uma abertura aqui para um entendimento. Agora, quando nenhum dos dois quer se ouvir, quando os dois gritam, quando os dois falam ao mesmo tempo, quando os dois têm razão, tomam a razão para si, gente, Aí, muito difícil de reverter, aí você assim, fica, né? eu fico no meio. Até porque, por conta do que você falou ainda agora, cada um quer ver o defeito do outro. E não enxerga a si mesmo, né? Quando você está numa situação de conflito, tudo que está acontecendo de ruim é responsabilidade sua. Sim. E vice-versa. Então, isso também acontece. Eu conheci uma pessoa que ele teve 5 casamentos. Ele não era cristão. E ele era um senhor, já era de idade. E aí ele perguntou de mim, né? Você é casado? Sou. Qual é o seu casamento? É o primeiro ainda, e vai ser o último. Eu nunca pensei, né, assim, claro, no passado, mas agora é para sempre. Então, e aí ele falou, rapaz, eu tô no 5º casamento. Se eu soubesse que os problemas se repetiriam, eu teria ficado com a primeira esposa e tentado resolver. Então, uma pessoa que não era cristã nem tudo, e ele acabou tendo que passar por todas essas desilusões e todo esse sofrimento para compreender lá no 5º que ele não precisava ter mudado primeiro.